A gente começa a edição de hoje indo ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Ele conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre a nova etapa da TV digital aqui no Brasil e sobre a medida que garante o acesso a emissoras de rádio FM nos celulares de graça, o que deve permitir que 23 milhões de brasileiros que vivem em áreas afastadas dos grandes centros possam ouvir rádios nos celulares sem consumir o pacote de dados. E a gente vai até lá agora acompanhar ao vivo essa entrevista. Especial Conecta. Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à TV digital com melhor qualidade de imagem e som e mais conteúdo, foi lançado nesta semana o programa Digitaliza Brasil. Com ele, o sinal da TV digital deve chegar a todas as cidades do país até 2023. E prevê a distribuição de kits de TV digital para famílias inscritas em programas sociais do governo. Além disso, outra medida do governo determina que os celulares produzidos e vendidos no país tenham a função de sintonizar emissoras de rádio FM habilitada. Para falar sobre estas e outras ações que democratizam o acesso aos meios de comunicação, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, no setor de radiodifusão, o rádio é o meio de comunicação mais antigo. Qual a importância dele para um país de grandes dimensões como o Brasil? O rádio, no próximo ano, ele cumpre 100 anos de existência no nosso país. Ao longo de toda a história do rádio, ele que foi o primeiro meio de comunicação eletrônica em nosso país, ele entreteve, ele prestou serviços, ele informou a população brasileira, tanto das pequenas como das grandes cidades, e fez isso sempre gratuitamente. Ele é o meio de comunicação mais democrático e mais próximo da população brasileira. É ele que dá vida às cidades. É ele que informa o campo. A importância dele num país no tamanho do território brasileiro é fundamental para o nosso país. Agora, secretário, o governo adotou nesta semana uma medida para que os aparelhos celulares venham com um rádio FM habilitado. Como é que vai ser essa mudança e qual o objetivo do Ministério com isso? Isso. Nós temos pesquisas no Ministério das Comunicações de que 85% dos smartphones comercializados no Brasil já dispunham desse recurso. Entretanto, eles eram comercializados muitas vezes sem habilitação dessa funcionalidade, o que prejudicava o usuário de rádio. Com essa medida, todos os celulares, smartphones que disponham do chip de FM, eles deverão ser comercializados com essa função habilitada. E com isso, o usuário do smartphone terá também o rádio à disposição em sua mão. Isso vai trazer para o usuário do smartphone a informação gratuita disponível em todo o país que as rádios FM disponibilizam no Brasil. Secretário, outra mudança no setor é a migração das rádios AM para FM, que oferece uma melhor qualidade. Como é que está esse processo? Existe um prazo para essa migração? Sim. As rádios AMs cumpriram um papel muito importante no país porque foram as primeiras emissoras de nosso país. Elas foram importantes no sentido de cobrir territorialmente o nosso país, porque o sinal de rádio AM vai mais longe do que o sinal da FM. Entretanto, com o crescimento do nosso país e a proximidade das cidades aos sistemas das emissoras AM, as emissoras AM começaram a sofrer interferências e, em função disso, perderam um pouco da sua audiência. Nesse processo de migração do AM/FM, as emissoras vão ganhar vitalidade, os usuários vão ganhar opções, e só quem ganha é o usuário da rádio, a população brasileira, que terá mais informação, mais conteúdo, mais entretenimento gratuitamente, que será disponibilizado por esse processo. Nós temos até 2022 para concluir esse processo, já migramos 800 emissoras em todo o país e temos um total para migrar até 2022 de 1.700, completando o processo de 1.700. Outras 900 emissoras para migrar até 2022. Agora, secretário, para o nosso ouvinte entender, lá no aparelho de rádio, haverá espaço para todas as emissoras na faixa de frequência? Sim, na maior parte do país existe espaço no dial do FM para fazer essa migração de todas essas 1.700 emissoras que eu mencionei. Entretanto, em regiões
metropolitanas muito densas, e aí eu estou falando de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife, nessas regiões metropolitanas vem uma nova oportunidade, que é o que nós estamos chamando da faixa estendida de FM. A canalização de FM passará a funcionar da faixa de 76 até 108 MHz. Com isso, a gente amplia em 60 canais a quantidade de possibilidades de emissoras de FM em todo o país, e com isso a gente vai fazer tranquilamente a migração nessas regiões que estão congestionadas. Secretário, outra medida anunciada essa semana é o programa Digitaliza Brasil, para concluir o processo de migração para a TV digital aqui no país. Quantos municípios ainda não aderiram ao sinal digital? Isso. Nós tivemos uma primeira fase da digitalização da TV no nosso país, que foi um case internacional. Nós migramos do analógico para o digital em torno de 1.400 cidades em todo o país, e restam em torno de 4.200, menos de 4.200 cidades em todo o país para fazer a migração. Se olharmos desse ponto de vista, parece muita coisa, mas do ponto de vista populacional, mais de 80% da população brasileira já recebe o sinal digital. O desafio agora é em municípios, que são os menores, os pequenos, os que estão mais distantes dos grandes centros, e para isso a gente criou o Digitaliza Brasil, com foco em quê? Em levar o serviço digital em todo o país até 2023. Isso trará o quê? Qualidade de alta definição para a população, interatividade por meio da televisão e som de melhor qualidade. Então, é um benefício muito grande que a gente vai levar para toda a população brasileira até 2023. Certo. Agora o governo vai oferecer esses equipamentos necessários para que as famílias de baixa renda acessem a TV digital? Como é que elas têm que fazer? Isso. A nossa maior preocupação nesse processo é que ninguém fique sem a televisão. A televisão é o meio mais importante de informação gratuita da população brasileira, informação de qualidade, com responsabilidade, acompanhado por todas as instituições públicas. Então, a nossa preocupação é assegurar que toda a população tenha acesso à televisão nesse processo. E aí, dentro do programa, nós vamos dar apoio aos municípios pequenos, serão 1.638 municípios em todo o país que terão apoios financeiros do Ministério para fazer a transmissão digital, equipamentos transmissores, antenas, torres, etc. E também para a população que são cadastradas no Cadastro Único e no Bolsa Família do Governo Federal, terão acesso a kits de recepção, caso não disponham da televisão já no modo digital. As pesquisas que temos no Ministério é que 89% da população brasileira já tem equipamentos de televisão capazes de receber o sinal digital. Aqueles que não tiverem e que forem dos programas sociais do governo federal terão esse apoio. A gente estima que nesses municípios, em 1.638 municípios, em torno de 4 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas por esse programa. Um investimento total do governo federal da ordem de 850 milhões de reais para que em 2023 nós tenhamos a televisão digital em todo o país. E, secretário, o governo pretende iniciar os estudos para mais um salto na tecnologia no que se refere à televisão. O que os brasileiros podem esperar para o futuro com a segunda geração da TV digital? Isso. Muito importante. Essa semana, que é a Semana Nacional de Comunicações, nós firmamos um acordo com o Fórum Brasileiro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Nesse acordo, o Fórum já fez uma chamada de tecnologias que possam se habilitar para fazer parte do futuro padrão de televisão digital, que é o padrão de televisão 3.0. Esse padrão trará melhor qualidade de imagem, estamos falando aí qualidade de imagem de televisão aberta, 4K, 8K, melhoria de 16 vezes na nitidez e na qualidade da imagem. Melhora no som imersivo. Você dentro da sua casa ter a qualidade de som que você experimenta dentro do seu cinema. Um som em que você vai poder escolher o locutor num jogo de futebol. Eu quero ver o locutor que torce pelo meu time. Terá essa possibilidade. E, por fim, a interatividade. Você ter o conteúdo de televisão integrado com a internet. E aí o Brasil vai ter o melhor daquilo que ele mais gosta. O brasileiro. Ele gosta da televisão e o brasileiro gosta da internet. Ele vai ter o melhor dos dois mundos, a televisão integrada com a internet. E esse é o esforço do Ministério das Comunicações. Levar a comunicação, levar a televisão, levar a internet para a população brasileira.
Maximiliano Martinhão, secretário. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Ele falou sobre a nova etapa da TV digital aqui no Brasil e também sobre a medida que garante o acesso a emissoras de rádio FM nos celulares de graça, sem consumir o pacote de dados. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.